tudo bem? Eu me chamo Annelise Malman, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Venho hoje, por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo, trazer uma palavra de conforto, de fé, de sabedoria, de discernimento para esse momento tão doloroso que nós estamos vivendo enquanto humanidade. O nosso planeta, ele está se transformando. Muitas coisas estão sendo reveladas nesse momento, tanto coisas boas quanto coisas ruins, coisas negativas, atitudes dos nossos semelhantes, das quais nós nos sentimos tristes, desacreditados, mas com certeza, com o ensinamento que eu trago hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 2, que diz: meu reino não é deste mundo, nós vamos ter um entendimento maior de que tudo o que está acontecendo é para o nosso crescimento, amadurecimento, é para a nossa evolução enquanto seres humanos e para a evolução desse nosso tão amado planeta Terra, a nossa humanidade, as pessoas às quais nós convivemos e os rumos que nós vamos seguir daqui para diante. Bom, então a parábola de hoje é Meu reino não é deste mundo, que diz assim: Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhes respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Bom, então, mais uma vez, mostrando a nossa referência de estudos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem tem alguma noção de religião, de espiritualidade, dos ensinamentos cristãos, sabe que Jesus, ele se comunicava com seus discípulos, ele se comunicava com todos aqueles que o seguiam por parábolas, que nada mais era do que formas simbólicas de dizer aquilo que ele queria nos dizer, aquilo que ele gostaria de nos ensinar. Naquela época, Jesus se utilizava dessa ferramenta, desta forma de linguagem, porque ele sabia que a humanidade não estava preparada para compreender o que ele vinha dizer. A nossa humanidade, ainda com a mentalidade mais primitiva, numa época onde existia olho por olho, dente por dente, onde não havia toda essa lei de moral, de bons ensinamentos. Jesus precisou fazer uso dessa linguagem para esclarecer algumas coisas que ainda hoje para nós soam um tanto difíceis de compreender. Mas graças ao Evangelho segundo o Espiritismo, aos espíritos de luz, que por meio de Allan Kardec nos elucidaram os ensinamentos de Jesus, eles esclareceram o que Jesus realmente gostaria de nos dizer, nós temos essa maior compreensão de tudo aquilo que nós devemos entender enquanto seres humanos, para que nós possamos olhar para nós mesmos, para que nós possamos nos aperfeiçoarmos, para que possamos olhar as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas dificuldades e aperfeiçoando e crescendo e podendo nos olhar com amor, com carinho, com paciência, mas sempre buscando um caminho evolutivo.
Então, Jesus já dizia, né? Meu reino não é deste mundo. Ao dizer que o reino dele não é deste mundo, significa que ele não reina sobre o planeta Terra, o planeta físico. Ele não é um rei como os reis e rainhas, os quais nós conhecemos. Ele é um rei da humanidade. Ele é o rei do plano espiritual. Ele é o rei do mundo espiritual. Com essa parábola, Jesus nos afirma que a nossa vida não é aqui, somente o aqui e o agora, que existe a vida futura e que também existiu as vidas passadas. Essa afirmação que eu trago por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo, por meio dos esclarecimentos dos espíritos de luz, ela vem ao encontro do nosso sentimento de que seria justo algumas pessoas, algumas crianças passarem pelas dificuldades que passam, como doenças, situações de miséria, de abuso, de abandono? Seria justo algumas pessoas ter uma situação de vida mais favorável, facilitada, com condições financeiras, em detrimento de outras que vivem na extrema pobreza e que não conseguem melhorar a sua situação de vida, tirando aqui o viés político e o nosso viés social, o qual nós sempre devemos lutar por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade justa. Os ensinamentos cristãos, eles não vêm nos dizer para que nós permaneçamos acomodados, já que tudo é do jeito que é. Não é isso? Nós devemos sim lutar por um mundo melhor, por justiça, por direitos iguais de todos os semelhantes. O que esse ensinamento ele nos traz é que a gente se sente mais confortável, a gente se sente mais amparado quando tem a consciência de que tudo que nós vivemos tem a ver com as nossas escolhas de vidas passadas, tem a ver com as nossas escolhas nessa vida presente e que vão gerar consequências para as nossas vidas, a nossa vida futura. Ou seja, todos nós, especialmente nesse momento de pandemia, que estamos vivendo perdas dolorosas de entes queridos, numa situação de morte tão sofrida, a qual o vírus não permite que nós possamos nos despedir, nós não possamos abraçar os entes queridos, uma situação de crise financeira para o nosso país, para muitas pessoas que perderam seus empregos, que estão inseguras quanto ao momento futuro. Esse ensinamento, ele nos garante de que a nossa vida, ela não é o aqui e agora somente. Ela é uma caminhada, uma trajetória. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita em algo, o nosso coração ele se fortalece. As nossas emoções se fortalecem. Existem muitos estudos que comprovam a eficácia da prece, a eficácia, o poder da fé em pessoas que estão enfermas, por exemplo. Aquelas que têm fé, elas acabam se curando mais rapidamente e muitas vezes a cura total por ter fé, por acreditar, em detrimento daquelas que não creem em absolutamente nada. Então, todos esses ensinamentos, eles vão nos conduzindo para um fortalecimento emocional. Não que a gente não deva estudar a ciência,
Muito pelo contrário, a gente tem no Espiritismo a fé raciocinada, ela não é uma fé cega. Mas quando eu entendo que Jesus diz que meu reino não é deste mundo, e eu acredito na vida futura, as dores das perdas, por exemplo, elas são mais amenizadas, porque a gente tem a certeza de que haverá o reencontro. Quando eu passo por uma vicissitude, quando eu passo por uma situação na minha vida de extrema dor, de sofrimento, situações de mágoas, de raivas, de revoltas, eu busco, amparada nesse ensinamento, eu consigo vivenciar essas experiências com maior tranquilidade, com maior sabedoria. As situações, elas se resolvem de formas mais tranquilas, mais brandas. Então, isso significa que o que Jesus diz tem sentido para mim. Isso comprova tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Eu te convido a tentar vivenciar os ensinamentos de Jesus na prática. Não há comprovação científica maior do que experimentar os sentimentos de grandeza que Jesus nos ensinou. Como amar ao próximo como a nós mesmos. Como fora da caridade não há salvação. Como entender que o reino de Jesus não é esse e, consequentemente, também não é o nosso. Nós estamos aqui numa passagem, numa caminhada evolutiva. Nesse momento em que o nosso planeta passa por tantos momentos de dor, quando eu tenho dentro de mim os ensinamentos cristãos solidificados, eu consigo passar por essa grande reviravolta que o nosso mundo está passando de uma forma mais confiante, de uma forma mais tranquila, de uma forma que eu entendo que o outro sofre, que eu sofro e que é um momento difícil, mas a certeza de que isto tudo irá passar e que nós vamos crescer e nos fortalecer enquanto seres humanos, isso me traz uma grande de uma felicidade, me traz uma grande de uma certeza de que nós estamos caminhando no rumo certo. Existe o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Nós estamos nas linhas tortas nesse momento. Sempre estivemos, mas esse momento ele está mais acentuado. E Deus segue escrevendo certo, porque isso faz parte da nossa evolução. Quando eu tenho esses ensinamentos, eu me sinto muito mais confiante, eu me sinto muito mais segura da minha caminhada, para onde eu quero ir e o que eu posso fazer para me ajudar e ajudar os meus semelhantes. Nós precisamos pensar também que não é porque o Evangelho e Jesus nos diz determinadas coisas que a gente não deva escolher o melhor caminho. Então, quando eu falo de situações desagradáveis, de abandono, de miséria, de novo eu quero reforçar que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, temos os ensinamentos de Cristo para agirmos da melhor maneira possível e fazermos aquilo que é correto. O que acontece caso nós não tenhamos seguido um caminho bom, um caminho correto, nós vamos ter a segunda chance. Nós temos sempre a possibilidade de consertar os nossos erros, de melhorarmos. Então, nós precisamos entender que o mundo está do jeito que está por ser necessário.
Mas é da nossa responsabilidade fazermos algo para que essa transição aconteça da melhor maneira possível e o mais breve possível. Então, tudo isso vai depender da consciência coletiva, da consciência humana. Enquanto nós, seres humanos, precisarmos aprender com esta prova que nós estamos vivenciando neste momento, ela vai continuar. A fé, os conhecimentos espirituais, da vida espiritual, das palavras de Jesus, nos fortalecem espiritualmente. Então, nós precisamos sempre cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental e da nossa saúde espiritual, para que essa tríade nos fortaleça e nós possamos passar por essas fases da vida com maior tranquilidade, sabedoria, amor no coração, por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Era esse o recado da palestra de hoje. Agradeço a todos que conseguiram escutar e espero que tenha feito algum sentido para você. Se não fez sentido, faça a sua busca, aquilo que lhe traz sentido e que te faça bem. E peço desculpas aí, né, em tempos de pandemia, de trabalho em home office, dentro de casa. Hoje eu não contava com tantos barulhos de reforma na vizinhança, mas espero ter conseguido passar aquilo que é verdadeiro, que são as mensagens de Deus, de Jesus e espíritas, para que possamos nos fortalecer. Certo? Um grande beijo e até a próxima.